Olá, turma! A gente vai fazer hoje uma revisão da nossa disciplina de aplicativos básico 1, tá? Então, essa revisão, ela está relacionada desde o começo do curso, né? Desde o começo aí, em fevereiro. Então, a gente começou a falar sobre o Microsoft Word, né? Então, esse é um aplicativo, né? A gente tem tanto em celular, como no computador, né? Como online, que a gente falou também. É uma ferramenta de texto e ela é muito importante, pessoal, porque além dos relatórios que a gente faz, né? A gente precisa usar o Microsoft Word também para fazer o TCC. Então, as regras que a gente aprendeu da BNT, elas são muito importantes a gente lembrar e saber usá-las, né? Então, eu coloquei aqui algumas fotos do Microsoft Word, né? Uma das partes mais importantes, eu creio que seria essa da fonte, o tamanho, né? Que entra na parte da BNT, que a gente tem que escolher o tamanho da fonte, que é 12 para texto, o Arial, o Times, né? Que é o estilo da fonte. Para títulos negritos. Aqui a gente tem a parte do alinhamento, né? Então, o alinhamento sempre justificado, né? Para texto. E é claro que a gente tem as outras ferramentas que a gente aprendeu também. Então, muitas das ferramentas aí que a gente usa no menu inserir, para inserir tabela, inserir imagem, né? Aqui tem uma versão mais antiga, por isso que aparece o Clip Art, né? Porém, a versão mais recente aqui é imagens online. Então, vai depender da sua versão também aí do Microsoft Word, tá? Então, a gente faz os gráficos, né? Tem a opção aqui de você poder inserir um gráfico. Tudo isso são ferramentas que a gente usa para relatório e também para um trabalho final. Essa parte aqui de referência ficou um pouquinho desfocada a foto, pessoal, mas é só para a gente relembrar que nessa imagem a gente tem as partes principais que a gente usa no trabalho, no relatório também. É muito importante a gente estar usando aquele sumário automático, né? Que a gente só consegue usar esse sumário automático a partir do momento que a gente faz o estilo, né, de títulos. A gente também tem a parte de legenda, inserir legenda. A gente só consegue estar fazendo aquele índice de ilustrações a partir do momento que a gente usa esse inserir legenda. E isso fica de uma forma automática, uma forma bonita o trabalho, tá? Então na realidade ele é obrigatório e você está utilizando e você está lembrando. Então a gente, para relembrar a falar da BNT, a gente pode falar de fonte, né, de formatar fonte. A gente nunca esquecer que nessa parte de fonte, a gente precisa lembrar aí do tamanho da fonte, do alinhamento da fonte. Então essa caixinha aqui do parágrafo, que vocês podem abrir lá no Word, né, se a gente voltar um pouquinho, vocês conseguem, a partir daqui, ó, em parágrafo, embaixo de alinhamento, tem a setinha, e nessa setinha vocês conseguem chegar nessa tela aqui, né? E essa tela aqui vocês configuram quase tudo, né? Pode configurar aqui o alinhamento justificado, né? Para o corpo do texto. Eu configuro o parágrafo, né? Então, o parágrafo é sempre na primeira linha. Coloca aqui o espaço, né? 1,25. E aqui o espaçamento entre a linha, né? Que é 1,5, o espaçamento entre linhas. Então aqui, a maior parte aqui em relação à fonte, à formatação, né? A gente já consegue trabalhar aqui na maior parte da BNT. Então, a gente não pode esquecer dessa parte de parágrafo, alinhamento, espaçamento, tá? Alinhamento justificado, então isso aqui é muito importante. A margem, eu não tenho aqui, não coloquei uma foto, mas as margens também são importantes, pessoal, entra também como regra, né? Então, esquerda e superior é 3 centímetros. Para facilitar lembrar, pessoal, lembra onde você encaderna, né? Onde você encaderna sempre é 1 centímetro maior. Então, eu posso encadernar um trabalho, seja do lado esquerdo, seja na parte superior. Por isso que essas duas partes, elas têm 3 centímetros. E aí, as outras duas partes, né? Elas têm 1 centímetro a menos, que seria 2 centímetros. Então, a parte inferior e direita, a gente configura a margem com 2 centímetros, né? Então, é fácil de lembrar. O sumário, o pessoal tem que fazer automático. Muita gente ainda continua fazendo automático, clicando nos pontinhos, digitando o número da página.
tem que parar com isso, né? Se existe um recurso no Word para fazer o sumário para você, você usa esse recurso, né? Lembrando que para fazer isso, pessoal, é só selecionar lá os títulos, configurar os títulos como título 1, ou se for um subtítulo, título 2, título 3, e assim por diante, porque aqui, quando você configura o estilo dos títulos, ele já cria uma hierarquia de título, de subtítulo, de título de terceiro nível, né? Feito isso, aí você já pode ir lá naquela parte do sumário, que fica lá no menu referência. Fazendo isso, pessoal, ele já entra com uma tabulação aqui, né, nos títulos. Então, o seu sumário ele fica no automático, ele já traz para você o número da página e ele fica de uma forma bonita. Tá? Não fica igual quando você faz digitando o ponto final e digitando o número da página também. A mesma coisa para a legenda, pessoal. Para a gente poder fazer essa lista de figuras também de uma forma automática, a gente precisa configurar uma legenda. Então, a legenda aqui eu preciso ver se é uma imagem, se é um gráfico, se é uma tabela. Se você clicar com o botão direito, você consegue ter a opção de inserir legenda. Ou também lá no menu referência, né? No menu referência também a gente tem inserir legenda. E vai aparecer essa caixinha. A caixinha a gente só vai colocar o nome da figura, né? O nome que você vai dar na figura. Depois, tá? Você acrescenta a fonte. Então, se você tirou uma foto, você vai colocar a autoria própria, né? Então, se foi você que fez um desenho, um gráfico, a fonte é a autoria própria. Mas se você pegou em um site, em um livro, e aí você coloca a fonte, o nome do livro ou o nome do site que você pegou, tá? Mas aqui na parte de legenda você só vai colocar o nome mesmo da figura, ou da tabela, ou do gráfico, porque esse nome é que vai aparecer na lista de figuras. E lá no menu referência, né, vocês vão achar essa parte aqui de inserir lista de figuras, e é muito facinho de fazer, igual o sumário também, tá? Outra coisa importante, pessoal, são as citações, tá? As citações, no caso, não tem uma ferramenta específica no Word para fazer citação. Mas ela é muito importante dentro da BNT porque existe uma configuração para ela. Então, se você copiou um texto de um site, que ele tem mais de 4 linhas, e você copiou idêntico, pode copiar? A pessoa pode, tá? Copiou de um livro ou do site, não tem problema, copiou. A gente diz que essa cópia se chama citação direta, que é uma cópia idêntica, tá? Quando você faz isso, essa cópia idêntica de um texto, e ele tem mais de 4 linhas, a gente tem que pensar em configurar ele. O que seria isso? Eu coloco um recuo, né, no parágrafo todo de 4 centímetros, deixo ele com tamanho de letra de 10, tá? E também diminuo também o meu espaçamento, eu coloco o espaçamento simples. Então ele vai ficar recuado, mostrando ali que aquele trecho ali realmente eu copiei, tá? E é claro que sempre no final a gente coloca entre parênteses, né, o nome do autor, vírgula, e coloca o ano, né? Seja o ano da publicação no site, seja o ano da publicação do livro, é sempre o autor e o ano, né? Se você não fez uma cópia exata, se você leu e colocou com as suas palavras, isso não significa que não é uma citação, pessoal. Muita gente acha que trocando um que, ou trocando um portanto por entretanto, aquela frase, aquele parágrafo deixa de ser citação. Não. Tá? Mesmo que eu reescreva um parágrafo com as minhas palavras, é uma citação. Então eu tenho que começar assim: segundo fulano, redes de computadores nada mais é do que um conjunto de dispositivos conectados entre si. Tá? Então é dessa forma. Ou então eu começo o parágrafo de acordo com fulano, de acordo com o site Tecmundo, rede de computadores é um conjunto de dispositivo interligado entre si. Então é dessa forma que a gente referencia aí a citação indireta, tá? Então, copiei a citação igualzinha, ela tem menos de 4 linhas, jogo do jeito que tá? Tamanho 12, não preciso mexer no tamanho, nem na parte de parágrafo, nem nada. Mas aí, como é uma cópia, só que com menos de 4 linhas, eu vou colocar aspas, tá? E aí, entre parênteses, também eu vou colocar o nome do autor e o ano. A gente também falou do Microsoft, então vocês percebem aqui que a gente faz uma junção do Word com o PowerPoint. Porque a gente
escreve, né, um trabalho escrito, ele precisa, né, por exemplo, num TCC de um trabalho escrito, mas eu preciso apresentar esse trabalho escrito, então precisa estar igual, né? A gente sempre fala e faz o Word primeiro, que aí depois eu pego as partes mais importantes do Word e repasso para o PowerPoint. Então é muito ruim quando vocês dão o Word para uma pessoa fazer e o PowerPoint para outra pessoa fazer, porque aí parece dois trabalhos, porque aí não vai entrar em sintonia, né? Então a ideia mesmo é que, mesmo que pode até ser que um faça trabalho escrito, outro apresentação, mas que ele leia, né, o trabalho escrito para poder passar as informações para o PowerPoint, tá? Mas o que é muito importante é que não fuja. Então eu tenho que ter uma capa com o nome, né? Muita gente acha legal colocar o nome no final do slide, mas não pode, pessoal, tem que ser lá no começo, na capa. Mas por que eu não posso colocar lá no final? Porque a capa, o que ela é? É uma apresentação do seu trabalho. Você apresenta o seu título e você se apresenta. Você não se apresenta no final do trabalho, né? Você se apresenta quando você chega. Você não se apresenta quando você vai embora, né? E é a mesma coisa o PowerPoint. Você tem que se apresentar na capa e não no final, lá na conclusão, né? Ou, sei lá, depois da conclusão. Então, isso também é só você pensar, né? Quando você chega num lugar que ninguém conhece você, você vai, ó, eu sou fulano de tal, né? Não você chega num lugar e começa a fala assim, depois na hora de ir embora, eu sou fulano de tal, tá bom? Então, a capa, na realidade, ela tem aí a ideia de você colocar o seu título, o seu nome, o nome do grupo, tá? No caso de um trabalho específico de uma disciplina, né, você coloca, né, a disciplina que você está fazendo o trabalho, o ano, às vezes você pode estar colocando também, mas quando é TCC, normalmente se coloca aí o título e coloca o nome do grupo ou da pessoa, tá? O sumário, pessoal, não é porque você fez um sumário no PowerPoint que você não vai ler, né? Não existe isso, você tem que fazer o sumário, é claro. O sumário, pessoal, não é para fazer um sumário igual ao Word, tá? O sumário do PowerPoint não é o sumário do Word, nesse caso não é, tá? O sumário do PowerPoint é um sumário resumido, de tópicos, né? Então, coisas importantes. Então, o sumário, no máximo, vai ter um slide só, com informações não de subtítulo, mas apenas de títulos dos slides mesmos. Então, é preciso ler. Você vai falar assim, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução do trabalho, a gente vai falar sobre o objetivo do trabalho, a justificativa do trabalho e vamos concluir o trabalho. Então, você tem que ler o seu sumário, tá? Não é só para ficar exposto lá. Todo trabalho tem introdução, pessoal. Uma introdução normalmente é composta pelo objetivo do seu trabalho, objetivo específico do seu trabalho, a justificativa, por que você escolheu aquele tema. Então isso é uma introdução, tá? Você iniciar o que é o seu trabalho, né? Do que se trata o seu trabalho. E aí vem a parte de desenvolvimento. Pessoal, a gente coloca desenvolvimento aqui, mas isso não significa que você vai escrever desenvolvimento no slide, tá? Isso aqui, na realidade, é o assunto que você está tratando. Vou falar de Big Data, eu vou colocar lá Big Data, vou colocar lá servidores de armazenamento, vou falar sobre Google, isso é desenvolvimento, tá bom? A conclusão, pessoal, é você finalizar, é você dizer se você cumpriu os seus resultados, é dizer se deu tudo certo, se deu alguma coisa errada, né? O que deu errado, o que deu certo, se atingiu o seu objetivo ou não. É obrigatório ter conclusão, tá? Todo trabalho tem início, meio e fim. A gente diz que o início é a introdução, o desenvolvimento é o meio, conclusão é o fim. E é óbvio que a gente precisa das referências, mas não igual o Word também, tá? A gente vai colocar somente as referências ali usadas naquele PowerPoint, as mais importantes ali, né, que foi utilizada, mas não todas que foi utilizada aí no trabalho do Word, que às vezes no Word você pesquisa muito mais, né, citações, coloca muito mais trechos através de um referencial teórico, por exemplo. Isso não significa que você vai colocar tudo no PowerPoint. Então, o PowerPoint é uma forma resumida aí do seu trabalho escrito. Então, tem que ter referência? Tem. Tem que ter sumário? Tem. Mas tudo de uma forma resumida, tá bom? Pessoal, a gente falou aí, na realidade, no segundo trimestre, sobre internet. A ideia da gente falar sobre internet foi aprender um pouquinho dos conceitos, né? Porque a gente trabalha aí com computação, com informática, e a gente precisa, às vezes, de conceitos que estão
aí expostos, né, hoje em dia, que é muito falado, por exemplo, Big Data, né, que é grandes dados, que é muito falado porque recentemente vocês perceberam aí que a Google limitou, né, a parte de armazenamento. Então ela limitou, na realidade, para a parte que é gratuita. Quem quer comprar, né, consegue armazenar muito mais coisa. Por quê? Porque as pessoas estavam gerando muita informação. E essas informações a gente não fala só de foto. A gente fala de foto, de vídeo, de dados. Então, armazenar isso, ter uma empresa como a Google, né, ou ter uma empresa para armazenar tudo isso é complicado, porque a gente não tem computador, né, que suporta esse armazenamento de tantas pessoas, né, de milhares de pessoas que estão gerando, em milésimo de segundo, estão gerando informações, né. Agora todo mundo com TikTok aí, todo mundo criando vídeo, né, então isso na realidade acaba fazendo com que a gente não tenha aí um servidor bom, né. A gente nem sabe como que vai acontecer aí com o YouTube, né, que agora com as aulas online, todo mundo usando o YouTube, né. O YouTube, na realidade, se a gente for pensar, ele tem que ser uma empresa aí, na realidade, com um bom servidor de armazenamento, né. Provavelmente aí, futuramente, você vai ter que pagar para poder armazenar um vídeo aí, né, porque tudo isso consome espaço. Então isso é um conceito legal de trabalhar, de pensar, de gerar trabalhos, né, como que vamos lidar aí com essa grande quantidade de informações que a gente está tendo, né, em relação às nossas tecnologias, os nossos aplicativos que geram aí esses arquivos, tá? Eu falei de computação nas nuvens, mas a internet das coisas também entra, né, nessa modalidade também. E é muito importante essa parte de internet das coisas ou computação nas nuvens, porque a maioria dos trabalhos, às vezes, dos alunos de redes está relacionado com isso, né? Muita gente quer falar sobre Arduino, quer fazer alguma coisa relacionada à automação, e é claro, pessoal, isso não é só uma ideia para trabalho, mas é uma ideia para investimento, né? É uma ideia para você criar e vender, né? Olha só, quem que não quer investir aí no internet das coisas, né? Um aplicativo que, sei lá, liga automaticamente a sua TV, liga, sei lá, o seu micro-ondas. Então a gente está falando dessa geração de casa inteligente, né? E às vezes a gente precisa dessa tecnologia para outras coisas também, né? Já apresentaram um trabalho que o Arduino controlava um sensor, verificava a umidade, né, da terra ou da planta para poder fazer irrigação. Então a gente pode usar essa parte de tecnologia das coisas para muitas coisas, né? Então essa é a ideia, né, de internet das coisas. A gente falou também sobre site, blog, que também é muito utilizado hoje em dia, além das redes sociais, né, como uma forma de divulgação do seu trabalho. Então muita gente da área de informática às vezes pega uma área que está relacionada à criação de sites. E às vezes, claro, alguns precisam aí do domínio, né, de programação. Mas às vezes você não precisa, né? Vocês mexeram com o Wix. E o Wix, na realidade, ele é uma plataforma de site também. E ele é fácil de controlar. Então, às vezes, você pode dar essa ideia, mesmo você não tenha um conhecimento de HTML, vocês criaram, né? Alguns criaram sites lindos, né? De divulgação. Então a gente pode utilizar essas plataformas prontas aí como site, como blog também para divulgação. A gente falou também de provedores de acesso, né? De empresas banda largas, que na realidade são conceitos que a gente precisa entender para a gente poder estar utilizando. Então a fibra, é claro que ela é melhor, né? O gráfico que eu coloquei aqui está um pouco tá antigo, né? Então, em 2016, pouca gente usava fibra, era mais rádio. E é claro que vem se expandindo, né? Conforme vai diminuindo o valor aí da internet de fibra, mais gente vai utilizando. Então, a gente entendeu um pouquinho sobre fibra, sobre tecnologia rádio, né? A gente falou nas empresas que oferecem, na realidade, né? Então, a gente não entrou no conteúdo mais exato, né? A gente falou um pouquinho de cada tecnologia, né? Na correção da atividade que eu dei de conceitos, para a gente entender aí qual que é melhor para a gente comprar, né? É claro que a gente falou de mais coisas, de conceitos, mas esses são os conceitos mais importantes, tá bom? A gente falou de pesquisa, como que você pesquisa no Google, usando parâmetros, então tudo isso é importante aí, somente quem trabalha aí na área de rede. E-mail, pessoal. É claro que vocês vão aprender a fazer isso na prática depois, né? A gente trabalhou com uma simulação aqui no Pagetracer,
Gostei muito dos vídeos que vocês criaram, né? Tanto no Outlook como no PicTracer, né? Só lembrando, pessoal, eu vi, né, todas as atividades, e é importante também vocês ficar cientes, quando eu crio um nome de usuário, eu criar esse nome minúsculo, tá? Por exemplo, quando você vai fazer um e-mail, você não vai fazer um e-mail em maiúsculo, e você também não pode fazer um e-mail com espaço. Por exemplo, meu nome é Silene Oliveira. Eu não posso fazer um e-mail, por exemplo, silene_oliveira@etec. Não pode. O que eu tenho que fazer? Silene.oliveira, Silene_Oliveira, Silene_ né, hífen, Oliveira, né? Então, eu tenho que ter essa consciência. No caso, o PicTracer às vezes passa. Então eu vi algumas pessoas colocando aqui o usuário em letra maiúscula, tá? Tome cuidado, você não pega e-mail com letra maiúscula. Você não vai pegar um e-mail, por exemplo, a professora não tem um e-mail que começa com a letra C maiúscula, né? Tudo minúsculo os e-mails. E é a mesma coisa que quando você vai configurar, tá? Então só tome cuidado com isso, que o PicTracer ele passa, né, essas letras maiúsculas, né? Mas é sempre letra minúscula, tá bom? É claro que a gente só fez uma simulação, na vida real não é tão fácil assim, né? A gente não tem essa interface gráfica aqui no servidor. O servidor normalmente é por linha de comando, é um pouquinho mais complicado, tá? Mas vocês vão aprender isso no próximo semestre, a fazer essa configuração aí no servidor. A ideia aqui era a gente entender um pouquinho como que funciona no servidor e no cliente. Então, o Microsoft Outlook, pessoal, é um programa no cliente, né? E eu gosto do Microsoft Outlook porque a maioria das empresas, né, quase 90% das empresas utilizam essa ferramenta. É claro que você não configura Gmail, Hotmail, né, dentro da empresa. Você configura um e-mail para o funcionário referente ao servidor que você tem de e-mail, né? Um @Embraer, né, dependendo da empresa, o nome da empresa. E outra coisa que é muito importante, que aqui a gente configurou o número do servidor para envio e recebimento de e-mail, tá ok? Porém, aqui foi fácil, mas dentro de uma configuração realística dentro do servidor, a gente, além de configurar o número do servidor, a gente tem que configurar também os protocolos, que é SMP, e o protocolo POP, né, que é no caso de recebimento. Então, a gente tem os dois protocolos aí que estão relacionados a essa parte aqui de envio e recebimento, tá? Então, aqui só mostra o número do servidor, mas no caso, seriam os protocolos dentro do servidor que são configurados. A gente falou, né, do Microsoft Outlook, na realidade, só deixando bem claro que no PicTracer a gente fez como se fosse uma simulação servidor e cliente, e o Microsoft Outlook nada mais é que uma configuração somente de cliente, tá bom? Pessoal, é isso, é um resumo do que a gente aprendeu. Eu sei que a gente podia ter visto mais coisas, né, ter focado mais, às vezes no Word, né, muita gente eu percebi uma grande dificuldade de trabalhar com normas do Word, né, PowerPoint também, a gente falou de todas as ferramentas, mas a ideia principal aí é a estrutura da apresentação. Mas é isso, pessoal, aplicativos básicos 1 é o conceito básico desses aplicativos. Eu sei que alguns tiveram uma certa dificuldade aí porque trabalharam com celular, né? Então, às vezes o celular é um pouquinho diferente das aulas da professora, mas sempre façam um teste, né? Sempre usem, pratiquem, porque é só praticando que vocês vão conseguir melhorar, né? Então, vocês vão conseguir entender melhor. Então, não deixe de utilizar as ferramentas. Quando fizer trabalho, já faça com sumário, com legenda, no formato da BNT. E é claro, pessoal, a professora sempre está disponível. Vocês têm o contato da professora, é só entrar em contato aí quando tiver alguma dúvida. Quiser perguntar alguma coisa sobre trabalho, quiser perguntar alguma coisa sobre aplicativos, vocês podem me chamar sempre, ok? Pessoal, é isso. Uma boa noite para vocês. Qualquer coisa, é só chamar por chat. Até!